Senhor Deus, fale conosco. O Senhor tenha liberdade em nosso meio, e que o Teu Espírito Santo possa, Pai, enquanto a palavra for ministrada, falar aonde nós precisamos de mudança, Pai. Esse convencimento nós sabemos que não vem de homens, mas ele vem de Ti. E nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. E quando a palavra de Deus é falada, o Espírito ele tem liberdade de mexer, tem liberdade no nosso meio, ele traz, sabe aquilo lá que as pessoas falam, tive um feeling, um sentimento, ou tive o meu sexto sentido. Isso daí se chama ação do Espírito Santo, quando do nada ele te mostra uma deficiência ou algo que você precisa arrumar. Isso daí não vem à toa, não é um flash, um insight que acontece, isso daí é a ação do Espírito Santo, todas as vezes que acontece isso. Nunca ache que isso daí é algo que está acontecendo com você, é um 2 minutos de lucidez que você está passando, não. Isso daí é o Espírito Santo falando para você consertos e situações que você precisa de mudança. Deus fala conosco, certo? Ah, mas eu nunca falei com Deus. Ele fala com a gente? Fala, porque Ele te criou, Ele te conhece muito mais que você mesmo. E Ele fala com a gente de diversas formas, através... Já começou? Já? Ótimo. Não tem nada a ver com o assunto, mas isso é bom também. E Ele fala com você de diversas formas. Ele fala com você através do Espírito Santo, com esses sentimentos que dá, até aqueles arrepios que às vezes você fala, nossa, lembrei de algo lá da minha infância, olha Deus falando com você. Ele fala com você através de música, da palavra, através de pessoas, através de abraços. Então esteja sensível, porque todas as coisas que acontecem em volta de você é provisão de Deus na tua vida, é Deus falando com você. Não existe coincidência, Jesus, na nossa vida. Ah, mas você está espiritualizando, então tá bom. Você pode acreditar em mim hoje ou daqui 50 anos. Uma hora você vai perceber que em todos os detalhes Deus está abençoando a tua vida, está cuidando de você, falando com você. E lá a palavra fala que uma das provas que expressam isso, que Deus está em todos os detalhes, é a natureza. Se você quiser, leia a Bíblia toda que você vai achar onde está isso. Vai, tranquila. Vocês podem fazer isso durante essa semana, e na sexta que vem vocês venham com a Bíblia inteirinha lida. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Eu li pedaços. Parabéns pela sua honestidade, Jesuína. Quem conhece o Salmo 23? Já ouviu ele alguma vez? Tem ele aberto na sala para espantar os maus espíritos? É, o 91, né? Mas então eu vou ler para quem não conhece, e para quem conhece nós vamos relembrar e eu vou destrinchá-lo. Vou falar acerca dos detalhes que estão aqui nas linhas, nesse texto bonito de Davi. O Davi começa fazendo uma afirmação de que o Senhor Deus é o pastor dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Alguém já tinha, a maioria, acho que pelo menos já deve ter escutado falar desse salmo, e ele fala de algumas verdades, e Davi fala aqui um pouco do relacionamento dele com Deus. Só uma pessoa que tem relacionamento com Deus consegue tratar sobre os assuntos que ele falou aqui nesse salmo. Só alguém que vive um relacionamento com Deus consegue afirmar algumas coisas que ele falou aqui. Ele consegue tocar em pontos aqui que nós não tocaríamos. Por exemplo, a gente gosta de falar em relação aos nossos inimigos que ele deve ficar longe da gente. Quem é que gosta de conviver com o inimigo? Acho que ninguém gosta dessa situação. Mas Davi aqui, ele não só gosta de conviver com o inimigo, como ele fala para Deus dar a possibilidade para eles de preparar uma mesa, momento de intimidade com os inimigos, para não com que ele venha a enfrentá-los, mas com que os inimigos possam ver através do testemunho dele o agir de Deus na vida de Davi, para com que isso daí sirva de testemunho para os outros, para ele tentar ainda levar a palavra de Deus, ser bênção na vida dos inimigos dele. A maior prova aí de que só uma pessoa com um excelente relacionamento com Deus poderia escrever um salmo desse. Então a primeira certeza que nós temos quando a gente abre em salmos é: quem escreveu a maioria destes
salmos, destes hinos a Deus, foi uma pessoa que tinha um relacionamento com uma afinidade e uma intimidade altíssima, chamado Davi, correto? E ele começa o texto do Salmo 23 falando que porque Deus é o pastor dele, porque Deus está no controle da vida dele, ele não tem falta, ele não vive com a vontade de se aprender a outras coisas. O fato de Deus ser o pastor dele, ele não vê necessidade de procurar nada além disso, nada além de estar na companhia e na presença do pastor dele. Eu não preciso ir além do rebanho, aonde eu devo estar, para procurar outras coisas, porque estar junto com o meu pastor já me satisfaz, e é o testemunho que ele está dando. Agora, você pode tirar disso daí uma regra prática para a tua vida. A primeira delas é que se você não consegue encontrar na sua companhia, na presença de Deus, a satisfação de tudo aquilo que você quer, uma satisfação completa, é porque você fica pouco na presença de Deus. Porque não é a presença de Deus que não te completa, é porque você nem começou a conhecer Deus ainda. Porque o Deus que Davi está falando aqui, ele fala que ele não tem falta de nada. É completa a presença, o relacionamento, tira a vontade sua de procurar em outras coisas que não na presença de Deus, a tua alegria, teu prazer aí, momentâneo ou não. Só alguém com uma infinita intimidade com Deus poderia falar que ele completa todas as suas vontades. Aquela sensação de, olha, eu não tenho nada de vontade a não ser estar sempre na presença e em obediência a meu Deus, porque eu considero ele meu pastor. Eu nunca fui pastor, mas estudando a Bíblia nós temos alguma certeza sobre quem é o pastor. O pastor, ele cuida de... E ovelhas, se tem uma característica, a principal de ovelhas é que as ovelhas, elas são obedientes, elas sabem andar em grupo e elas estão sempre atentas. Lá em João vai falar que as ovelhas estão sensíveis, elas conhecem a voz, inclusive, do pastor. Jesus falando lá no livro de João. Então ele começa contando um pouco do relacionamento de Deus, ele começa falando nesse salmo porque Deus é o pastor dele, ele lidera a vida dele, e ele se sujeita a esse senhorio, ele não tem falta de nada. Olha que coisa boa, que receita mais maravilhosa, a gente passa todo santo dia, a gente fica atrás de tantas coisas aí só para satisfazer os nossos desejos, aquilo que a gente tem vontade, e a gente se esquece de que na presença de Deus, e buscá-lo e andar próximo com ele, isso daí não é que tira a vontade, que não é que você não possa ter vontade de nada, é que você não sente falta de nada. Sua vida não vive naquela sensação de, eu não estou completa, parece que eu não tenho aquela sensação de estar realizado ou realizada. E eu vou te falar uma coisa, embora não seja aqui o mais velho e o mais experiente de vida para falar, mas se você passar a sua vida tentando buscar satisfação em trabalho, na vida conjugal, física, estética ou qualquer outra área, nunca vai chegar o dia que você vai falar, estou 100% satisfeita. Porque se não for com Deus, não existe satisfação completa. Amém? Aí ele vai falar de uma outra coisa, ele fala assim, Davi, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Os pastos verdejantes, quando você repousa em pasto verdejante, esse pasto ele te dá a sensação de não só de tranquilidade, mas de segurança dos pastos verdejantes. São locais onde Deus te leva, são situações que Deus permite você passar, que mesmo numa situação de turbulência, a palavra vai falar numa outra situação lá no Novo Testamento, de uma paz que ela excede entendimento, que você está no meio do furacão, você está no meio de uma situação difícil, com um monte de problema para resolver, mas você vive bem, você vive em paz, você vive tranquilo, satisfeito com as coisas que Deus tem feito. No meio de uma situação complicadíssima, numa necessidade de escolha, de saber se fica, não fica, se vai, se faz aquilo, a gente se encontra em paz. A gente se encontra bem, vivendo bem, agradecendo a Deus pelo dia e tá bom, e cada dia é um dia de agradecimento. É Deus quem nos leva em lugares assim, é Deus quem nos faz viver dessa forma, viver agradecido pelo dia. Mas ele também fala uma outra verdade no versículo 2, que é, ele leva para junto das águas de descanso. Ele te faz ficar no pastos verdejantes, mas
ele te leva para uma água de descanso. Só que quando ele te leva para a água de descanso, aí eu vou entrar um pouco numa parte técnica que o Ed uma vez nos passou, nos ensinou muito bem, e eu faço questão de falar também. Todas as vezes que uma ovelha entra numa água, entra numa tranquilidade, isso é o momento mais perigoso, se você não está perto do teu pastor. Vou repetir. Quando você está em águas calmas, em momentos de pura satisfação e tranquilidade, pode ser o seu momento mais perigoso. Se você fala assim, pô, mas eu estou no meu melhor momento, mas se você não estiver na presença do teu pastor, pode acontecer algo tenebroso com uma ovelha quando ela entra numa água. Todo mundo sabe que uma ovelha, a coisa que ela tem de muito nela, com ela é a lã. E a lã na água, ela acontece um fenômeno problemático. Ela pesa e a ovelha não tem força de sair molhada da água se não for através de um cajado. Então, todas as vezes que você estiver numa tranquilidade, achando que está tudo certinho, no seu devido lugar, e você fala assim, estou no controle de todas as coisas, sou o cara, estou bem, estou pura e simplesmente dependendo do meu próprio eu, cuidado, que você não consegue sair de problemas que podem te assolar sozinho se você estiver longe da presença de um pastor. Estou falando longe da presença de Deus. Davi é o maior exemplo disso. O próprio autor desse salmo, depois, em um devido momento na vida dele, ele sabe o que ele está falando, porque no momento de maior glória dele como líder da tropa de todo Israel e depois rei, ele falou assim, meu exército é tão bom, eu sou tão vencedor que eu nem preciso mais ir para a guerra. E a gente sabe o que aconteceu nesse intervalo. Ele cometeu o início de uma sequência de erros que ele vinha a cometer através da cobiça que ele teve de Batseba, e então da consumação do pecado, depois de homicídio e de outras situações que aconteceu na vida de Davi, que depois ele se arrepende, Deus perdoa ele, mas Deus não o livra das consequências. Então, mar calmo, tome cuidado, porque embora Deus tenha te levado ali, Ele quer que mais que você tenha momentos de descanso e segurança, não fique longe de Deus. Isso pode te trazer sérios problemas. E ele fala que ele refrigera a nossa alma. Que coisa mais louca, né? A outra palavra fala outras vezes sobre refrigério de alma. Refrigério de alma, sabe aquele momento que assim, quem já se pegou aqui durante um dia, agradecendo a Deus e reclamando? No mesmo dia, no mesmo período, na mesma manhã você estava xingando a pessoa e depois você estava agradecendo a Deus pelo seu dia, que sua vida é maravilhosa. Refrigério da alma é quando Deus é a única pessoa que pode permitir, com a ajuda dele, que a gente consegue blindar a nossa mente daqueles ataques que o inimigo fica falando assim, tá vendo? Olha como que é a sua vida, olha o que fizeram com você, olha o que a pessoa tem que você não tem. E a sua mente vai sendo, o inimigo ele vai acumulando coisas, que chega uma hora que você perde, aí você desconta no primeiro que vem te encher o saco. Você passou uma manhã, um dia, uma semana dando tanto ouvido às coisas ruins que vem na sua mente, mas Deus ele traz o refrigério. Ele vai lá e fala assim, ei, lembra aí que eu estou com você, que seu pecado está perdoado, que foi eu que comprei a sua vida, paguei com sangue, eu estou cuidando de você, isso que está falando não é verdade, isso daí, olha o que eu tenho te dado, o que eu tenho te livrado, e ele traz o refrigério para a nossa alma. Ele nos leva de novo a lembrar todos os benefícios que ele nos tem dado. É só ele que consegue fazer isso daí. Porque se a gente parar com a nossa força e pensar positivamente o dia todo, nós podemos ter dificuldade. Ou talvez nem conseguir. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem aqui consegue fazer um salmo desse, que na verdade agora é um pedido que ele faz, mas olha a maturidade de Davi. Ele vira para Deus e fala assim, Deus, por favor, me faça obedecer o Senhor todas as vezes que eu tiver que tomar uma atitude, porque quando ele fala nas veredas da justiça, a justiça na palavra de Deus, a gente sabe que lá no Novo Testamento é Jesus, é a gente imitar Jesus, é a gente querer obedecer a palavra. Davi, em outras palavras, ele está falando assim, Deus, toda vez que eu for tomar uma decisão, que o Senhor me ajuda a fazer conforme o Senhor quer, não da forma que eu quero. Nós temos essa maturidade hoje? Nós temos essa humildade de renunciar, porque o que a gente mais quer é ter o controle das nossas decisões. Nada mais justo, né? Que direito maior que esse, que a gente escolher os nossos próprios atos?
Só que Davi está pegando exatamente o livre-arbítrio que Deus nos deu e falou assim, Deus, obrigado por me dar a liberdade de eu fazer o que eu quiser da minha vida. Mas eu abro mão disso que o Senhor me deu, que eu sei que o Senhor faz isso porque o Senhor me ama, que quando você ama, você dá a opção de escolha para a pessoa, e eu renuncio à opção de eu fazer a minha vontade, eu quero que o Senhor me direcione, me ajuda, porque se eu for fazer do meu jeito, hora ou outra eu vou fazer besteira. É o que ele está falando aí no Salmo. Só alguém com um relacionamento muito íntimo com Deus consegue enxergar Deus dessa forma, que instrui tudo aquilo que você precisa fazer e dá a direção. Aí ele vai falar algo que ele viveu, e se tem alguém que poderia falar sobre esse versículo, de tantos personagens bíblicos, Davi dentre os principais. Ele falou assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a gente sabe que Saul perseguiu veementemente Davi, e queria matá-lo, não queria prendê-lo, queria matar Davi, e não foi uma nem duas vezes. Foram anos, né, na verdade. Foram anos de perseguição. E ele falou assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e Davi vivia uma vida peregrina. Saul ia lá e falava assim pros soldados, falou assim, descobre onde está Davi. Aí eles passavam um tempão descobrindo. Na hora que eles descobriram onde estava Davi, aí Jonatas ia lá e escutava do que os soldados de Saul estavam falando, e falava assim, Davi, para, foge de novo que eles estão vindo aqui para te pegar. Ele ficava nessa corrida aí por muitos anos, e Davi sabe que quer viver na sombra, viver não podendo ser achado porque ele ia ser morto. Você sabe viver na sombra? Eu não sei viver na sombra, porque a gente só gosta de viver no sol, a gente só gosta de viver na glória. Mas para Davi viver um reinado de 40 anos na glória, depois ele teve que viver anos de sombra, fugindo. Saber ficar dentro da caverna, saber ficar quietinho na hora que a perseguição, que você não consegue confrontar seu inimigo. Você tem que saber se retrair, entender o momento que você está passando. Joelho no chão, porque ele sozinho não tinha possibilidade alguma de ir contra Saul. Mas ele falou assim, meu Deus vai me dar o escape. Aí Deus vai lá e faz um teste fenomenal com Davi. Deus coloca uma necessidade fisiológica no rei Saul, e ele vai para dentro da caverna, e Davi, armado, enxerga Saul ali fazendo suas necessidades, e Davi o pega de uma maneira com que ele está desprevenido, sem guarda, e de costas Saul estava para Davi. Momento ímpar para matar Saul. E lá Samuel, há uns 5, 6 anos atrás, já havia falado que Davi ia ser rei de Israel. Davi estava com a faca e com o queijo na mão de assumir o trono. Olha que momento maravilhoso para ele pegar a coroa de Saul e ainda sair como valente. Aí os dois que estavam com Davi falaram, Davi, vai! Ele falou assim, ó, ai de mim se eu pôr a mão no ungido do Senhor. Que independentemente de quem é Saul, não é Saul que é o meu problema, é o mal que está em Saul. Olha a maturidade, só alguém com muito relacionamento com Deus sabe enxergar que o problema não está na pessoa que te persegue, é o mal que está nela, porque uma hora que ela tiver libertação, ela mesmo vai virar e falar assim, nem sei o que aconteceu, porque é o mal que está na pessoa, e Davi entendia isso. Não temerei mal algum porque tu estás comigo. A presença de Deus, ela basta, mesmo no momento de aflição. Você não precisa falar para Deus, converter aquela pessoa, Deus, então mata aquela pessoa para acabar o problema, que ela mude de país, que o Senhor faça com que ela se acidente, o nome dele está amarrado, mas eu quero. Gente, Deus, Ele está com a gente e isso basta. Lá em Salmo 37, o próprio Davi ele vai escrever depois, que no devido tempo a pessoa ela vai colhendo aquilo que planta. Ele fala, só não tem inveja dos maus feitores, porque aparentemente eles nunca se dão mal na vida. Lê lá o Salmo 37 depois, vê descobre o que acontece com quem faz o mal para as outras pessoas. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus fala. Vai lá em Salmo 37, estou plantando a curiosidade para ver quem vai ler aí. Se você acha que malfeitor, que gente que faz o mal para os outros não paga, e não paga só com a perda da salvação, a pessoa não vai ter eternidade. Não, paga na terra também. Lê lá no Salmo 37, não vou dar tudo de mão beijada.
o teu bordão me consola, o teu cajado me consola. Em momentos onde existe levante do adversário, em momentos de ataque na minha vida, eu não só estou seguro porque é Deus quem me protege, mas ele ainda fala que o bordão e o cajado do pastor consola ele. Deus, em momento onde eu estou sendo perseguido, em momento onde eu não tenho nada onde me apegar, em momento de pura dificuldade, o Senhor ainda vem e me disciplina, porque ele precisa apontar meu erro, porque é só em momento de desespero que a gente para perceber, e ele aceita a disciplina. Ele fala assim, ó, o teu cajado, a tua correção, ela me consola, ela me faz entender por que eu vim parar nesse bendito desse lugar. E ele entende que essa escola que ele passa é para ele poder ser bênção lá na frente depois como rei, que ele haveria de ser. Aí ele fala algo maravilhoso, magnífico, esplêndido, que não fica se espelhando muito em Davi, se você não tem o mesmo, se você não está buscando a Deus do mesmo jeito. Ele fala assim, ó, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Essa parte é legal, porque a gente fica cheio, né? A gente fica valente, só que daí ele tira toda a valentia de quando a gente acha, não, então tem que começar a enfrentar os outros, né? Mas daí ele fala algo muito acima da sua valentia, ou da nossa valentia, ou da nossa coragem, ousadia, ou seja, ele fala assim, ó, mas unge a minha cabeça com óleo, para o meu cálice transbordar, é o seguinte, Deus, que o teu Espírito Santo use a minha vida a ponto de não só me usar, mas que o Espírito Santo transborde, que pega as outras pessoas em volta de mim, que os meus inimigos se aproximem de mim, porque o bem que o Senhor está fazendo para mim, faça na vida deles. Olha isso. Não é para poder derrotar inimigo, é para eles poderem receber a mesma bênção que você está recebendo. Olha isso. Só alguém com muita maturidade e muita busca, relacionamento com Deus, pode falar um negócio desse. Se a gente pede para Deus para a gente poder ter algum tipo de proximidade com o nosso inimigo, é para que ele veja na gente o quê? Ele seja derrotado e a gente ganhe, não é? Vamos pro final. Eu já tenho quanto tempo? 5 minutos. Aí ele termina que a bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Se tem uma coisa que Davi fala o tempo todo de Salmos, é que ele é bom e ele é misericordioso. Deus é bom e ele é misericordioso. Tudo bem com vocês? Deus é bom e misericordioso. Bom e misericordioso. Se você parar para contar, vamos ver quem vem semana que vem aqui na sexta-feira, fala para mim quantas vezes Davi vai falar, o Salmo todo tem 150 capítulos, nem todos são Davi que escreve, mas conta para mim quantas vezes ele fala que Deus é bom e quantas vezes ele fala que ele é misericordioso. Por que ele leva sempre os dois juntos? E aí eu vou para a parte de encerramento, aí eu vou respeitar os meus 5 minutos. Deus ele é bom o tempo todo porque Deus ele permite que aconteça coisas para a gente que nem sempre vão fazer bem pra gente. A gente não vai, às vezes, gostar. Eu não gosto de uma disciplina, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de passar por um momento de aflição, de turbulência, numa situação que nos tira da nossa normalidade, que nos leva a falar assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem dormir. Só que ao mesmo tempo que ele nos dá essa situação, ele é misericordioso, ele não permite a gente passar algo, em primeiro lugar, nada além daquilo que a gente não consiga, não tenha força para lidar. E sempre atrás de toda essa dificuldade, ele nos dá um ensinamento muito grande, como dava a Davi, dá para a gente também. Então nunca se descontente com o momento da amargura, ou da perseguição, ou no momento que você precisa dar uma acalmada aí, porque nesses momentos ele traz infinitamente, em primeiro lugar que ele demonstra o poder dele sobre a tua vida. Ah, mas você está falando muito de Davi, Davi era um cara muito difícil ser Davi, nada, vamos pegar uma porcaria então, que era antes de convertido, Paulo. O mesmo Paulo, porcaria antes de convertido, depois que descobre, através do relacionamento íntimo que ele tinha com Deus, ele descobre assim, cara, quando eu não faço nada aí que eu me sinto forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque daí não sou mais eu fazendo, não sou mais eu agindo, não sou mais eu querendo fazer nada com a minha própria força, com a minha inteligência, com o meu estudo, blá, blá, blá. Eu simplesmente aprendi a deixar Deus agir. E aí eu me sinto tão forte, porque sabe o que acontece? Eu não conseguiria fazer igual. Não quis aqui falar para vocês, o que a gente fez aqui hoje é só descobrir algumas verdades que Davi fala sobre o relacionamento dele com Deus. Isso daí é o importante de estudar Salmo, é isso. Tem Salmo aqui, eu estava lendo alguns dos Salmos, estudando aqui o Salmo 23, eu acabei indo para um outro Salmo. Tem Salmo que se você parar para perceber, eu não lembro qual, no versículo 1 e 2 fala assim, ó Deus, me livra do tempo da angústia, me livra dos meus inimigos.
Aí no meio do salmo, eu esqueci, depois eu vou até passar para quem quiser. Ele para de falar com Deus e ele começa a escrever para o regente do coro. Ele fala assim, ó, começa a falar que Deus me livra do inimigo. Porque na hora que ele está falando com Deus, ele passa aquilo que ele estava sentindo, Deus já enche ele de entusiasmo e fala, para filho, você sabe que eu estou com você. É uma bagunça aquele salmo, ele começa pedindo e ele começa falando o que vai acontecer com os inimigos, no final ele fala, porque Deus me abençoa, porque Deus é grande, ele sempre tem me ajudado. Olha que coisa boa, né? Coisas que só na hora que a gente está orando, quem tem hábito de orar aqui sabe o que eu estou falando. Você começa triste, pedindo, no final você vai... Mas mesmo assim, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Tá tudo difícil, mas tá tudo bom. Quem tem hábito de orar sabe que você termina a oração geralmente desse jeito. Certo? Ensinamentos que só alguém com bastante relacionamento com Deus pode nos proporcionar. Leia de novo depois o Salmo 23 e tenta captar as ideias. Tarefas que eu deixei para a semana que vem. Leia a Bíblia toda, vê quantas vezes ele fala sobre a palavra bom e misericordioso tem em Salmos e descobre o que acontece com malfeitores lá no Salmo 37. E se você quiser saber de outras mensagens, pode se inscrever no canal que está aqui abaixo, eu acho que tem.